Eu nasci na Ponta do Pombal, que é no pequena aldeia de pescadores que fica entre Porto Seguro e Prado. A minha família se mudou para lá, minha mãe se mudou para lá, por questão de sobrevivência, né. Minha mãe nasceu e toda a minha família nasceu na aldeia Barra Velha, que é a aldeia mãe do povo Pataxó, fica em Porto Seguro. Só que com a demarcação do Monte Pascoal, as famílias indígenas foram retiradas de lá e minha família optou a vir pra praia, né, pra viver da pesca. Meu tio vivia da pesca, era pescador, e trouxe a minha mãe, minha avó, e eu já nasci cá, na Ponta do Curral. Eh, e aí com 5 anos, eu fui morar na aldeia Pataxó de Cor Vermelha, que é a aldeia hoje que minha família reside. Por questões mesmo de sobrevivência, né, na aldeia de Cor Vermelha já tinha melhores condições também, tinha escola, tinha posto de saúde, eu tinha melhores condições. Então eu comecei a estudar, minha família queria muito que eu estudasse, eu sou a caçula de 8 irmãos, e quando eu nasci meus irmãos já eram adultos, já eram liderança da comunidade, e queriam muito que eu tivesse a oportunidade de estudar. Então eu fui para Cor Vermelha, tinha 5 anos, fui morar com a minha irmã mais velha, pra poder ir à escola. Então, durante o período, eu me dediquei a estudar. Então quando eu tinha 17 eu terminei o terceiro ano e passei na Universidade Federal da Bahia, curso de economia. Então eu vim para cá em 2008, pra fazer economia na UFBA. Eh, Durante a trajetória na universidade, a gente percebe que da invisibilidade que se tem nas temáticas indígenas e como a gente precisa fazer esse enfrentamento aqui. Na época que eu entrei, tinha poucos estudantes indígenas, né, eram primeiros anos de cota, nem a primeira turma tinha se formado ainda, então a gente tinha que travar uma luta por sobrevivência, né. A gente não tinha auxílio de permanência, então a gente tinha que ficar, eh, construindo aqui dentro da universidade, oportunidades, né, não só para nós, mas também para aqueles que poderiam vir depois. Na época a UFBA tinha vestibular e só tinha o vestibular em grandes cidades, e também o preço era R$ 100 na época. Era um dinheiro considerável, né, em 2008, 2007, por aí. E poucos estudantes tinham acesso, poucos estudantes tinham acesso a poder, fazer o vestibular. Então o que a gente fez durante esses anos, eu fui coordenadora do Núcleo Estudante Indígena durante toda a minha primeira graduação. Fui da primeira turma também do PET de Comunidades Indígenas, que a gente, ajudou a criar dentro da universidade, e a gente travou também essa questão de visibilizar as questões indígenas dentro da UFBA e construir de fato políticas públicas educativas para os estudantes indígenas. Então a gente, eh, conseguiu de uma certa forma uma pequena estabilidade também para esses estudantes. E aí eu me formei em economia e logo depois eu passei para fazer direito. Eu faço direito na graduação, além de fazer mestrado também em estudos étnicos e africanos no pós-Afro, também na UFBA, da qual eu estou agora, né. E durante esse período, né, a gente construiu essa visibilidade, né, então essa nova geração de estudantes indígenas são os profissionais que hoje estão ocupando esses espaços, né, a superintendente eh, de política para o povo indígena, Patrícia Pataxó, ela é da mesma época que eu, ela formou em direito, eu estava fazendo economia, ela fazia direito. Então são as pessoas que passaram por essa, capacitação que hoje ocupam esses espaços, né, ou no ministério também, né. Eu sempre me orgulho muito da estrutura do Ministério do Povo Indígena, exatamente porque eu conheci todo mundo na época ainda que era estudante, a galera que é do gabinete, a galera que é secretário. A gente se encontrava nos eventos estudantes, né, nos encontros nacionais de estudantes indígenas. E hoje todos estão ocupando esses espaços, né, eh, exatamente para fortalecer, né, a luta dos povos indígenas, para poder dar visibilidade às temáticas. E essa trajetória também, de formação, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, é algo ainda muito recente para os povos indígenas. Não é todo mundo ainda que tem acesso. Então o nosso papel é que tirar um pouco as pedras do caminho,
Então é isso que a gente faz, a gente tira um pouco as pedras do caminho. Então quando a gente está nos espaços, esses espaços são para dar visibilidade à temática indígena, para ser uma ferramenta de luta, mais uma ferramenta de luta, eh, na tentativa que o Estado sempre teve de apagar, nesse apagamento da cultura e do ser também. Então esses espaços são espaços de poder, são espaços importantes para estar. Não só os indígenas, mas como o povo negro também. A gente tem que ocupar todos os espaços e provar para o colonizador que a gente também tem as mesmas capacidades. É, na sua fala, você acabou citando que os seus irmãos eram liderança dentro da comunidade que você veio. Essa, essa inspiração para você ver os seus irmãos naquela época ser liderança, teve algum. Fez com que você chegasse a ser uma liderança hoje dentro da sua trajetória? Isso acabou interferindo para a sua decisão de fazer direito e estar aqui hoje na Defensoria Pública? Eu tenho uma grande admiração por meus irmãos, na verdade. Não é porque são meus irmãos, mas pelas lideranças que eles são, pela dedicação e pela entrega que ele tem, né? O meu irmão, Cacique Aruan, foi cacique da aldeia por quase 20 anos, né? Hoje ele é coordenador regional da FUNAI. Então, assim, eu nasci vendo a dedicação deles na luta pelo povo, né? Na época que eu nasci, a gente estava em um processo de retomada. E aí, os meus irmãos sempre estavam em frente, né, nessas retomadas. Então, e uma frase que Daniel Moduco falou pra gente uma vez que ele teve aqui, que ele falou assim: não nos deu o direito de existir. Então, a gente foi criado, tipo assim, não nos deram a oportunidade de existir. Tipo, então a gente foi criado na luta mesmo, a gente foi criado na resistência, né? Então, assim, a minha mãe é uma mulher muito forte, criou a gente sozinha. E quando eu nasci, então, assim, eles queriam muito que eu estudasse, né? Eles não tiveram essa minha oportunidade de frequentar a escola desde pequeno, porque não tinha escola, né? Nas comunidades indígenas. Só, só começou a ter escola depois de 88. Então, já lá em 94, 95, começar as primeiras escolas indígenas. Então, lógico que ter eles como referência, como exemplo também, né? Dos meus 3 irmãos mais velhos, né? Cacique Aruan, Jerry Mataloê e o Ritué, que foram as pessoas assim que quando eu nasci já eram adultos, né? Por sinal, eu tenho sobrinhos da minha idade. Foram inspirações porque eram pessoas que sempre foram muito corretos, sempre foram pessoas que estavam ali dedicados mesmo à questão. Mataloê é professor indígena, hoje está aqui no estado também, como coordenador, mas ele foi professor indígena na escola. Foi um dos jovens que compôs o grupo que inquietou a questão da gente retomar a língua do Pachorran. Então ele é uma pessoa que tem uma trajetória, né, no grupo de professores que sobre resgate da língua Pachorran, né, ele é uma pessoa que se inquietava em relação a isso, dos materiais estarem morrendo e a nossa história está morrendo com eles, né? Então, não só meus irmãos, né, com referência, mas outra liderança, outros caciques também, que foram importantes também, né? Cacique Babau, os pais dele, né? Dona Maria, Célia, Pinambá, com referência também para a gente nessa construção. Quando na época que eu estava como estudante de economia, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na Serra do Padeiro, no Instituto Pinambá de Serra do Padeiro, e eu aprendi muito. Não é a minha segunda casa, eu sempre digo para eles que são minha segunda casa, porque eu aprendi muito, muito mesmo, com um povo diferente, com uma comunidade diferente, com uma cultura diferente. E não é porque a gente é indígena que a gente conhece todas as culturas dos outros povos. Então, fui recebida muito bem, muito acolhida, por sinal, lá, e a gente consegue entender as dinâmicas sociais e políticas de cada povo. Isso nos faz me tornar uma liderança melhor, né? Da gente poder enxergar as outras culturas, os outros povos e ter a sensibilidade de reconhecer e entender que cada um tem uma cosmologia diferente, uma visão de mundo diferente que a gente precisa respeitar. E como foi para você
esse processo de sair da sua aldeia para vir estudar? Como que aconteceu esse processo? Foi muito difícil para você, deixar a sua comunidade, deixar os seus a sua cultura mesmo, para vir estudar? Como que aconteceu esse processo? Foi difícil para você? Quais as dificuldades que você acabou encontrando nesse caminho? Eu sempre digo que o maior, assim, estranhamento que eu tive quando eu vim morar em Salvador, quando eu nunca tinha saído da aldeia, nunca tinha a cidade maior que eu tinha ido foi Itabuna pra fazer vestibular. Eh, Foi a individualidade das pessoas, o mundo na individualidade, tipo, as pessoas serem um concorrente do outro. Eu vim na universidade achando que era como se fosse o meu interior, mas aqui as pessoas, cada um era considerado como concorrente, não podia dividir material, não podia fazer isso porque era concorrente. Isso foi o maior choque, assim, de estar dessa vida individual que as pessoas têm. E e e aí se sente muito falta de casa, sente muito falta da família.